Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. No programa de hoje vamos falar sobre a maior riqueza do Brasil, o pré-sal. Para falar sobre esse assunto, está aqui nos estúdios da TV Comunitária de Brasília o especialista João Antônio de Moraes, que é funcionário da Petrobras há mais de 30 anos e também é dirigente sindical da Federação Única dos Petroleiros. Seja bem-vindo, Moraes, é um prazer tê-lo aqui e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Henrique, e a nossa TV Comunitária, em nome dos trabalhadores petroleiros, uma saudação da Federação Única dos Petroleiros, aos nossos internautas. Vamos conversar aqui sobre a importância do pré-sal para o Brasil. Eu sou o João Antônio de Moraes, atual diretor de Relações Internacionais da FUP e também dirigente dos Sindicatos Petroleiros do Estado de São Paulo. Moraes, como eu disse, o pré-sal é a maior riqueza que a gente tem hoje. O pré-sal, ele é o passaporte, o nosso passaporte para o futuro? O pré-sal tem tudo para ser o nosso passaporte para o futuro. O pré-sal é a descoberta de petróleo mais importante que aconteceu no mundo nos últimos 30 anos, né? Então o mundo se projeta, se programa, se organizando para contar com o pré-sal brasileiro, né? Então o pré-sal realmente é uma imensa riqueza. São trilhões de dólares que estão debaixo do nosso oceano. Agora, no entanto, nós já tivemos outros ciclos econômicos importantes, como tivemos o ciclo do pau-brasil, o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar. Hoje podemos dizer que estamos no ciclo do ferro. Então, ter o bem natural, ter a potência econômica, não necessariamente se traduz em bem-estar para o povo. O pré-sal, graças às mudanças introduzidas na nossa legislação, a partir da confirmação do pré-sal, que os projetos que o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional e que foram aprovados, aqueles projetos nos dão a condição para realmente o pré-sal ser o passaporte para o futuro. Agora, no entanto, a nossa presença aqui em Brasília, inclusive nos últimos meses, se dá devido a inúmeros projetos que tramitam no Congresso Nacional, agora está na Câmara dos Deputados, que buscam retroceder na legislação que tem hoje, né, de maneira a reduzir a possibilidade do pré-sal ser esse passaporte. Nós estamos na luta para defender que o pré-sal seja do povo brasileiro. Uma parte importante do Congresso Nacional enxerga que abrir o pré-sal para as empresas estrangeiras, para a exploração internacional, é o caminho do desenvolvimento. Nós, trabalhadores, sabemos pelo acúmulo que temos que não é bem assim, né? Então é esse o debate que a sociedade brasileira precisa se apropriar dele, né? Nesse sentido que a iniciativa aqui da TV Urbanitárias, do Estilo DF, é muito importante para procurar popularizar esse tema que, infelizmente, poucos brasileiros estão a par deles, né? Então, com relação à sua pergunta, o pré-sal pode ser o passaporte para o futuro. Não necessariamente será. Inclusive, hoje você estava participando de uma audiência pública, né, na Câmara dos Deputados. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa audiência. Então, tem sido promovido várias audiências aqui na Câmara, onde está transitando o Congresso agora, e não a visão que está lá é entre os deputados, que infelizmente hoje são maioria, que graças à atual dificuldade por que passa a Petrobras, assim como todas as petroleiras estão passando, né, principalmente devido à queda do barril do petróleo no mercado internacional. No nosso caso, ainda temos o agravante da questão cambial, né? Então, se utilizam dessa situação transitória para tentar passar a ideia de que o ideal é abrir para a participação estrangeira. Hoje, pela lei atual, as áreas não licitadas do pré-sal vão ter que ser necessariamente operadas pela Petrobras. Eles querem mudar. Um projeto do senador Serra, que foi aprovado no Senado, prevê que as empresas multinacionais possam operar também o pré-sal. E a operação exclusiva do pré-sal pela Petrobras é que garante aos brasileiros a possibilidade de um novo ciclo de desenvolvimento baseado, dessa vez, no pré-sal. O debate que tramita lá é entre aceitar a participação estrangeira ou manter a Petrobras como operadora exclusiva do pré-sal. Nós, trabalhadores petroleiros, funcionários da Petrobras, mas principalmente nós que dominamos o tema enquanto brasileiros, qual o debate que fazemos? Não existe histórico no mundo de nenhum país onde o petróleo tenha sido utilizado pelo desenvolvimento de empresas estrangeiras e que tenha se traduzido em bem-estar para o seu povo.
muitas nações já tiveram quantidades enormes de petróleo e, no entanto, continuaram pobres. Eu poderia pegar aqui o exemplo da Indonésia, que já foi um grande exportador de petróleo e que é um povo, infelizmente, ainda muito pobre. Poderia pegar o exemplo da Argentina, um país, nossos vizinhos aqui, que já tiveram também uma produção importante de petróleo, mas graças às privatizações, hoje está tendo que importar petróleo e não se estruturou. E poderia pegar exemplos positivos, né? Exemplos de nações que conseguiram se desenvolver a partir do petróleo, como, por exemplo, a Noruega, né? E muitas outras. Tem uma coisa no mundo que é, Henrique, muito clara. Aonde a sociedade se organizou e exigiu que o bem natural viesse para, primeiro, garantir a soberania energética e depois garantir o retorno econômico para resolver os problemas estruturais da sociedade. Na lei que eu mencionava, que está em pauta para mudar, por exemplo, se previu a destinação dos royalties oriundos do pré-sal, 50% para a educação e 25% para a saúde, né? Então, esse debate as nações fizeram. As nações que abriram e deixaram para a exploração estrangeira, geralmente não conseguiu nem garantir a sua sustentação, como eu disse no caso da Argentina, e também não garantiram o retorno econômico. Então, o debate no Brasil hoje é esse. No entanto, graças ao momento de dificuldade, porque passa a Petrobras, mas eu quero repetir, assim como as outras empresas estrangeiras de petróleo também passam, há toda uma névoa, é um debate que está ofuscado por essa névoa dos ataques à Petrobras na grande imprensa no último período. Então, qual a tese que se tem discutido nessas audiências, inclusive essa que eu participei? Olha, se deixarmos na mão da Petrobras, a Petrobras está quebrada, ela não vai conseguir desenvolver o pré-sal e nós vamos ficar estagnados. Esse é um debate que os conservadores têm feito no Congresso Nacional. Nós sabemos que não funcionará assim. E a nossa? O que nós temos dito? Olha, podem olhar, e até interessante, porque sempre que a gente pergunta, Henrique, vocês poderiam trazer para a gente um exemplo onde o petróleo privado, estrangeiro, desenvolvido pelos estrangeiros, desenvolveu alguma nação? Ninguém tem. Eles não conseguem ter esse. Mas em cima dessa ladainha da Petrobras quebrada, eles vendem essa tese, né? Então é muito importante que os brasileiros e as brasileiras saibam, o pré-sal é uma imensa riqueza, mas nós precisamos nos apropriar desse debate para que de fato ele se traduza em bem-estar para o povo brasileiro. Temos convicção que se nós mudarmos o regime de partilha, nós primeiro não vamos ter a soberania energética, corremos o risco de empresas explorarem de maneira predatória, né? E não teremos o retorno econômico para garantir os investimentos no nosso país. E não teremos uma questão que eu ainda não toquei, Henrique, que é o chamado conteúdo local. Isso é, trabalhadores em plataformas, em refinarias, em terminais, que somos nós petroleiros, nós somos num número pequeno, é uma mão de obra altamente especializada e pequeno se comparado ao tamanho da economia. O setor petróleo já representou quase 13% do nosso PIB, né? A Petrobras já significou 40% de todos os investimentos no nosso país. Quando você olha para esses números astronômicos, você vai observar que os petroleiros são poucos. Aonde é que está o emprego e a renda? O emprego e a renda está no conteúdo local, que são as aquisições sendo feitas aqui no nosso país de forma a gerar renda numa ponta da cadeia, no caso os metalúrgicos, na produção das plataformas, dos navios, e na outra ponta que são os transformados plásticos, né? As refinarias, as petroquímicas e até os transformados plásticos. Ali é que gera o emprego e a renda. E só quem tem feito isso é a Petrobras. Por exemplo, graças à abertura promovida pelos tucanos em meados dos anos 90, nós temos no Brasil hoje cerca de 40 operadoras de petróleo, além da Petrobras. Nacionais e estrangeiras. Nacionais e estrangeiras. Na maior parte das vezes estrangeira, que a indústria de petróleo é preciso muito capital, tem poucas nacionais. Quando nós vamos olhar para os estaleiros brasileiros, não tem um navio petroleiro ou uma plataforma encomendada por empresas privadas no nosso país. Só quem tem encomendas dos nossos estaleiros é a Petrobras. Então esse exemplo da indústria naval deixa muito claro como se a gente admitir a participação privada, nós não teremos a utilização do petróleo para desenvolver o país. Então, por isso que a gente afirma, é necessário que o povo brasileiro chame o destino nas próprias mãos
e diga, o pré-sal tem que ser do povo brasileiro. Empregos que poderiam estar sendo criados aqui no Brasil, uma multinacional vai contratar a construção de um navio em outro, no seu país de origem. Exatamente, vai gerar os empregos lá. Impostos para lá. Impostos para lá e tudo mais, né? Então, o modelo de concessão que nós tínhamos no Brasil e temos ainda nas áreas fora do pré-sal, hoje é partilha no pré-sal e concessão fora do pré-sal. Só para as pessoas que nos assistem, Moraes, gostaria que você explicasse para o telespectador a diferença do regime de concessão e o regime de partilha. Tá. Os nossos internautas aqui, pelo regime de concessão, que é o que foi implantado no Brasil pelos tucanos, de 97 até 2012, quando foi aprovada a lei da partilha no pré-sal. Então, no pré-sal vale a partilha, né? Nas outras áreas vale o modelo de concessão. Esse modelo de concessão é como uma concessão para uma empresa de transporte que, por um determinado período, tem o direito de explorar aquele serviço. Seria mais ou menos isso. Tem uma similaridade. Por que é diferente? Porque petróleo não tem segunda safra. Até a oportunidade de a gente conversar aqui na TV Urbanitários, qual a grande diferença de você conceder uma área de petróleo e você conceder uma usina hidrelétrica, por exemplo? A usina hidrelétrica, você concede por 20 anos, quando você voltar lá daí 20 anos, vão estar lá os equipamentos e vai estar lá a água para continuar gerando energia. Se você daqui 20 anos entender que é melhor ter de volta para o país, você pode retomar. Uma área petrolífera, tirou, não tem segunda safra. Quando você voltar daí 30 anos, você vai achar só a rocha vazia, né? Então essa é uma diferença central entre concessão no petróleo e concessão em outras áreas, né? Então é muito pior a concessão no petróleo, não que nós estejamos defendendo também em outros setores, né? Agora, no modelo de partilha, há uma diferença grande, que é a propriedade. Concessão, a empresa que vem, disputa o leilão, oferece uma verba para o governo e, a partir de então, ela passa a ser proprietária do óleo que foi produzido ali. E só vai caber a ela recolher royalties e outros impostos. No caso, a Petrobras. No caso, pode ser a Petrobras ou pode ser uma outra empresa, que outras empresas também podem disputar os leilões. No modelo de partilha, não. O modelo de partilha, a empresa que ganha a área, ela ganha a que oferecer mais óleo para o governo. Então, por exemplo, o Campo de Libra, que foi o único que já foi licitado pelo modelo de partilha, foi oferecido 41% do óleo a ser produzido para o Estado, né? Como quem vai operar, e uma das maiores que está no consórcio é a Petrobras, então o povo brasileiro vai ter 41% diretamente e ele vai ter ainda a parte que lhe cabe da parcela da Petrobras, né? Agora, a propriedade é assim, é 40% do Estado e 60% do consórcio. O consórcio tem a Petrobras como operadora única e vai poder dizer, por exemplo, para que não ocorra a exploração predatória, como, por exemplo, eu citei que aconteceu na Argentina. A Argentina privatizou a Petrobras de lá, assumiu a YPF espanhola, a Repsol espanhola. A Repsol veio, exauriu as reservas que tinha, não fez novos investimentos e hoje a Argentina tem que importar petróleo. Pelo nosso modelo de partilha, nós estamos preservados disso, né? Então essa é a diferença central. Ainda tem mais um componente importante. No modelo de concessão, o dono do equipamento são as empresas. Então, se a empresa amanhã resolver, por exemplo, não investir mais, quiser ir embora, ela vai embora e leva os equipamentos, leva a plataforma, leva o navio, leva tudo. No modelo de partilha, não. Quando a empresa entra, ela faz o investimento, mas os equipamentos passam a ser da nação. Então, se ela amanhã resolver, não vai mais produzir, vai ter que deixar a plataforma, vai ter que deixar o navio e o Estado tem uma outra condição para produzir. Uma diferença importante também. Muito importante. Moraes, você citou o exemplo do caso da Argentina, que já foi um país importante na produção do petróleo, mas por ter privatizado a sua empresa, né, deixou de ser. O Brasil, em 2006, se tornou autossuficiente na produção do petróleo. Se o país deixar o pré-sal
deixar de dar prioridade para o pré-sal, o país pode deixar de ser autossuficiente? São dois riscos. Tem o risco da autossuficiência, porque tem que ser planejada a produção de acordo com o interesse nacional, né? Então, nós conquistamos a autossuficiência em 2006. Esse sempre é um tema um pouco polêmico, porque você produzir o suficiente nem sempre significa que você não tenha que importar. Então, por exemplo, hoje nós somos autossuficientes, mas às vezes a gente tem que importar e a gente exporta um pouco, porque depende do tipo de derivado que você vai usar. Como você não usa o petróleo in natura, o que você usa é o petróleo refinado, a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha, a nafta petroquímica, né? Então, em determinada circunstância, o perfil da sua produção não te abastece o suficiente desses derivados e você precisa importar um petróleo, por exemplo, mais leve para poder produzir mais gasolina. Aí você importa o petróleo que foi produzido aqui, que pode ser pesado, que portanto tem menos gasolina. Então tem sempre um pouco essa. Mas esse é de fato um risco do abastecimento nacional, porque uma pergunta que a gente sempre faz. Se tivéssemos aqui produzindo o óleo, por exemplo, a ExxonMobil americana, e circunstancialmente houver um interesse dos Estados Unidos pelo nosso óleo, a Exxon vai garantir o abastecimento nacional? Não necessariamente. A tendência é que ela tenha uma preocupação maior com a sua nação de origem do que com o seu país. Então existe esse risco do abastecimento. Assim como o oposto. Olha, em determinado momento eu vou produzir muito no Brasil para exportar para outras nações que precisam mais e lá na frente pode faltar para os brasileiros, como hoje falta na Argentina, na Indonésia. Então tem que ter um equilíbrio. E como você obtém o equilíbrio? O equilíbrio só é possível obter com o planejamento da sociedade através do Estado. E para isso é preciso ter um agente econômico importante como é a Petrobras, para poder produzir o pré-sal de acordo com os nossos interesses, e não de acordo simplesmente com o interesse do lucro fácil. É esse o risco que a gente tem com essa abertura que está sendo debatida no Congresso Nacional. Efetivamente, o Brasil corre o risco de ver o petróleo do pré-sal se esvair sem garantir bem-estar para o nosso país. Com o pré-sal, não tenho nenhuma dúvida que nós podemos estruturar, por exemplo, um grande sistema de educação pública. O Brasil é uma grande nação, então eu não diria, por exemplo, eu citei aqui anteriormente o exemplo da Noruega. É lógico que a Noruega é um país de 4 milhões de habitantes, ela estruturou todo o país a partir da indústria do petróleo, né? Não vou dizer a mesma coisa para o Brasil, que o Brasil é muito grande, são 200 milhões de habitantes, a Noruega são 4. E um continente, né? Um continente. Então, agora, não tenho dúvida. O pré-sal, como está hoje, tem tudo para ser a redenção da nossa educação. Esse é um debate que faz. Nós temos previsto 10% do nosso PIB para a educação. Da onde vai vir o dinheiro? Hoje tem fonte. Qual é a fonte? É o pré-sal. Se as mudanças que o Congresso Nacional propõe hoje, tal qual apresentou lá no Senado o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, se aquela mudança lá passar na Câmara agora e for sancionada pelo gerente Temer, certamente o pré-sal não será mais o sustentáculo da nossa educação. E ainda colocará em risco o Brasil para ter dificuldade energética depois. Moraes, você citou a empresa norte-americana ExxonMobil, né? ExxonMobil. A Petrobras, em 2014, ela se tornou a maior empresa produtora de petróleo, né? Entre as empresas de capital aberto do mundo, superando, inclusive, essa empresa norte-americana, ExxonMobil. Você acredita que essa poderia ser uma das razões para essa espionagem que houve no Brasil? Porque o pré-sal é uma das maiores riquezas do Brasil e do mundo. Então, várias nações estão de olho nesse nicho, nessa riqueza. Estaria por trás essa riqueza, essa espionagem dos Estados Unidos? Essa é uma indústria disputada a unhas e dentes, né? Com guerras, inclusive. Com guerras, inclusive. Você vê que eu costumo brincar que a cada 10 guerras no mundo, 11 é por causa de petróleo, né? Então, foram lá, ocuparam o Iraque, mataram o Saddam Hussein para tomar conta das reservas de petróleo do Iraque, né? E em outras nações acontece. Então, é lógico que a espionagem à Petrobras e à presidenta Dilma não foi à toa, né? Não foi à toa. O Brasil,
nós conseguimos criar uma grande empresa, desenvolver tecnologia. Então, hoje, a cada 4 barris de petróleo que se produz no mundo em águas profundas, 1 é a Petrobras, 25%. Né? E nós desenvolvemos a capacidade tecnológica. Hoje eu posso dizer que as demais empresas de petróleo, elas engatinham com a possibilidade de produzir no pré-sal. E estão ávidas para aprender com nós, brasileiros. Né? Então, sem dúvida, esse conhecimento que detém a Petrobras, ele é disputado no mundo. Né? E você registrou aqui, de fato, nós em 2014, das empresas de capital aberto, a Petrobras passou a ser a maior produtora de petróleo do mundo. Né? Então nós conseguimos atingir um topo tecnológico, capacitando os nossos trabalhadores, desenvolvendo conhecimento, conseguindo ir produzir petróleo em lugares que ninguém mais produz. Então, duas coisas que aconteceram no nosso país na história recente, que a gente não tem dúvida que está muito envolvido o pré-sal. O primeiro é a espionagem. Né? Não à toa, o senador que propôs essa mudança que eu mencionava na pergunta anterior, caros internautas, o senador José Serra, ele foi flagrado pelo Wikileaks, se comprometendo com a Chevron, uma outra empresa estadunidense, a entregar o pré-sal. E aí depois ele apresenta aquele projeto lá no Senado que busca, de fato, entregar o pré-sal. Então, os interesses... E hoje o ministro interinamente das Relações Exteriores. Hoje o ministro das Relações Exteriores, que é muita coisa acontecendo e que tem tudo a ver. E agora o golpe. Né? O golpe tem no pré-sal um objetivo central, porque eles querem ter acesso a essa riqueza do pré-sal. Né? E querem que essa riqueza seja produzida não de acordo com os interesses do povo brasileiro, mas sim de acordo com o mercado internacional. Né? Então isso é histórico, né? Desde a invenção do motor à explosão, que se disputa petróleo no mundo a unhas e dentes. O petróleo ele é responsável por mais da metade da matriz energética mundial, ele é responsável por 90% de tudo que se move no mundo, e ele é responsável por mais de 3 mil produtos da vida moderna. Então, no curto e médio prazo, a humanidade não consegue viver sem petróleo. Então as nações disputam essa riqueza. Até a gente mencionava, por exemplo, alguma coisa que eu fiquei sabendo esses dias até, Henrique, internautas. Mesmo depois da ocupação militar lá no Iraque, o Iraque não aceita lá, os iraquianos não aceitam lá o modelo de concessão para o petróleo. Olhem só. Quer dizer, lá, o que eles tiveram que fazer uma guerra, enforcar um presidente da República, os americanos, para tomar conta do petróleo. Mesmo assim não conseguiram. Aqui no Brasil, com o apoio de boa parte do Congresso Nacional, eles estão fazendo de boa, sem dar um único tiro. Então, o momento ele é muito sério, né? Ele é sério por conta do golpe, mas ele é igualmente sério pela entrega do pré-sal, que querem entregar o pré-sal e querem rebaixar as condições de trabalho. Né? Então nós estamos na luta por essas duas questões aqui em Brasília esses dias e sabemos que nós queremos dar nossa contribuição enquanto trabalhadores petroleiros, mas é preciso que o povo brasileiro se aproprie desse conhecimento. O pré-sal colocará o Brasil entre as 3, 4 ou 5 nações mais importantes de petróleo do planeta. Poderá resolver a saúde e a educação no nosso país. Agora, se permitirmos que eles sejam explorados sobre a lógica privada estrangeira, isso efetivamente não acontecerá. Não vai ser uma riqueza que vai ficar para o bem do povo brasileiro, tanto sob o aspecto arrecadatório, quanto sob o aspecto da soberania energética. O país vai continuar sendo o que sempre foi, né? Moraes, o petróleo é uma mercadoria, né? E como toda mercadoria, todo produto está sujeito às regras de mercado, né? Eu tenho alguns números aqui. Por exemplo, em janeiro desse ano, o barril de petróleo chegou a custar 22 dólares. Hoje está custando 48 dólares, exatamente hoje. Em 2007, quando foi descoberto o pré-sal, o barril valia 92 dólares, né? E um ano depois, 2008, chegou a maior alta da história, 146 dólares. Ou seja,
o barril, essa mercadoria tem oscilações no mercado e hoje, por conta de o barril estar valendo $48, a empresa realmente passa por problemas econômicos e financeiros. Claro, também com toda essa série de escândalos, né, que a Lava Jato vem apurando, de vários partidos, né? Você acha que as dificuldades, a principal dificuldade econômica da Petrobras se dá por conta dessas oscilações de mercado ou por conta desses escândalos da Lava Jato que vem apurando esses escândalos? Henrique, a sua pergunta ela é muito boa, muito interessante e dá a oportunidade da gente esclarecer muito fato. Eu citava antes que essa é uma indústria intensa em capital. Então, todos os investimentos nessa indústria são investimentos da mais alta vulta e que a maior parte da população não está acostumada a mexer com ele, né? Então, por exemplo, o primeiro poço que a Petrobras perfurou, que confirmou o pré-sal, custou aos brasileiros 200 milhões de reais, né? Então é um número que o povo não está muito familiarizado com ele. Então sempre que a gente olha para essa indústria, os números são altíssimos, né? Então realmente choca a população quando você olha os números da Lava Jato. Mas eu quero dividir com os internautas que, infelizmente, o maior problema da Petrobras não é a Lava Jato. Porque se fosse, de uma certa forma, era só botar todos os corruptos na cadeia, né? E eles são minoria, né? Nós somos 300 mil trabalhadores nessa indústria, entre próprios e terceirizados, e os corruptos é meia dúzia, né? Um número muito pequeno. Então seria só resolver, estaria resolvido. Não, o problema ele de fato é um pouco maior. Ele tem o que você já abordou, né? Então a queda do preço do barril do petróleo afetou essa indústria toda no mundo, então todas as grandes petroleiras ou elas estão tendo prejuízo, ou elas tiveram uma redução muito grande dos seus lucros. Lógico que quando você tem o seu principal produto que despenca no mercado internacional, afeta as suas finanças. No nosso caso brasileiro, no caso da Petrobras, ainda fomos afetados pela questão cambial. Quando o petróleo estava a $120 e $1 valia R$2. Hoje o petróleo está $48, isso realmente trouxe dificuldades econômicas. Também para conseguir chegar ao pré-sal, a Petrobras, das grandes petroleiras do mundo, foi a que mais agregou reservas ao seu portfólio, né? Nós tínhamos em 2006 cerca de 11 bilhões de reservas de barris de petróleo da Petrobras e o pré-sal representa, já reconhecida pelo FRJ, 176 bilhões de barris de petróleo no mínimo, o que nos colocará em terceiro, quarta maior reserva do mundo, né? Então, para poder chegar a tudo isso, também foi feito muitos investimentos e a empresa está, de fato, com dificuldade econômica. Mas está muito longe de estar quebrada, como a gente vê na grande mídia todos os dias. Não, é uma empresa que agregou muitas reservas e para uma empresa de petróleo, o petróleo vale mais do que dinheiro. Você tem capital, mas se não tiver reserva, não adianta. A Petrobras tem mercado, tem tecnologia e tem reservas. Tem dificuldade de capital hoje, né? Mas são dificuldades momentâneas que a gente certamente irá superar. Irá superar com o quê? Com a nossa capacidade de produção. Também penso que seja importante... Melhoramento da tecnologia. Aprimoramento da tecnologia. Nós hoje estamos produzindo no pré-sal com um custo de extração de cerca de $7, $8 o barril. As outras empresas falam que será 15, né? Então, isso tudo vai resolver. Também acho que tem que ter um debate na sociedade brasileira de buscar maneiras da sociedade participar da resolução desses problemas da Petrobras. Por exemplo, uma parte das dívidas da Petrobras poderia ser equacionada com uma parcela das nossas reservas internacionais. O Brasil hoje tem reservas importantes e que não rende nada ao povo brasileiro, né? Porque o que a gente tem de dólares, o dólar está praticamente com juros zero. Então o Brasil tem uma grande reserva que não rende nada anualmente. Certamente o Brasil poderia se apropriar de parte dessas reservas e equacionar a dívida estrangeira da Petrobras, por exemplo. E retomar a capacidade da Petrobras de investir, gerar emprego e renda para o povo brasileiro. Nós tínhamos aqui mais algumas perguntas para te fazer, mas como a produção já me informa ali que nosso tempo está chegando ao final, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta.
O governo interino Michel Temer, ele assumiu já apresentando uma série de medidas antipovo, né? Uma delas é a revisão do tamanho do SUS, o que pode comprometer programas como o SAMU, Farmácia Popular, UPAs, né? Também anunciou o fechamento da Controladoria Geral da União, do Ministério da Cultura. Agora, a imprensa vem noticiando que um nome bem cotado para assumir a presidência da Petrobras é o ex-ministro do governo FHC, Pedro Parente, que é um dos acusados de improbidade administrativa pelo Ministério Público Federal por ter feito um empréstimo financeiro de mais de 3 bilhões a bancos privados. Como é que vocês, trabalhadores da Petrobras, vê essa questão, essa indicação desse nome para assumir a maior empresa do país? Bom, o que vem acontecendo no Brasil nos últimos dias, cada vez se confirma mais que o golpe não era um golpe a Dilma ou ao PT. Contra o PT e a Dilma, né? Não, era um golpe contra o povo. Se o PT e a Dilma fossem um partido e uma presidenta como outra qualquer, talvez... Era a pedra que estava no caminho. Exatamente, acho que é isso que se confirma. São visões de mundos, né, Henrique? Porque nós enxergamos o povo, como dizia o presidente Lula, como a solução do nosso país. Como é que a crise ela é mundial, uma crise financeira mundial. Como é que você resolve essa crise? Dando poder de compra ao povo, para o povo virar a economia. Foi assim que a crise de 2008 do Lehman Brothers foi só uma marolinha. Porque o povo virou a economia. E como é que eles, Michel Temer, PSDB, esse pessoal que está assumindo o país interinamente agora vê? Eles acham que não, que tem que reduzir para resolver a crise. Não, isso vai aprofundar a crise. A gente não tem dúvida que essas medidas que eles estão tomando, de tirar o povo do consumo, vai aprofundar a crise. O Brasil não pode novamente virar a sua economia para fora. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, não pode querer ser um mero exportador de produtos naturais. E o Pedro Parente na Petrobras sinaliza novamente com isso. Ao invés do Brasil olhar para dentro e administrar sua economia voltada para o bem do seu povo, não. Passa a tentar fazer o povo deixar de participar para pegar o pouco que tem aqui e mandar para fora. É um pouco essa linha, e foram isso, de uma certa forma, foram isso que eles fizeram na Petrobras. Quando o presidente José Dutra assume a Petrobras em 2003, a Petrobras estava acabrunhada, tinha sido sucateada nos últimos anos. Se tivesse seguido aquele ritmo, o Brasil não tinha o pré-sal, Henrique. O Brasil só tem o pré-sal porque uma outra visão de país reinvestiu na Petrobras e possibilitou chegar ao pré-sal. E hoje o pré-sal já é responsável por 50% do nosso consumo de petróleo no país. Imagine você como é que nós estaríamos hoje se estivéssemos importando 1 milhão de barris por dia de petróleo, que é o que a gente produz no pré-sal. Infelizmente, sobre o suposto combate à corrupção, suposto porque a sua pergunta também responde, eles já extinguiram a Controladoria Geral da União, já sinalizam que vão enfraquecer a Procuradoria, já sinalizam que a Polícia Federal não terá a mesma autonomia. Quer dizer, na verdade... Quis mudar algumas regras da escolha do Procurador-Geral. Exato, já disse que não vai respeitar lá o eleito. Quer dizer, o povo brasileiro hoje começa a perceber que foi um grande engodo, né? Tudo isso que a mídia e os conservadores fizeram, dessas acusações, um grande engodo, porque o que a gente assiste é isso. O presidente Lula não podia assumir um ministério porque supostamente estaria sendo investigado. Agora todo o ministério está investigado. Todo o ministério, dos quais 7 ministros envolvidos na Lava Jato. E assumiram o poder e querem fazer o quê? Mais da mesma receita, a receita neoliberal que tira o povo. Na época que os tucanos fizeram isso, no nosso país, de 95 até 2002, caro internauta, eles vendiam essas ideias. Tem que privatizar para dar certo as coisas. Hoje, alguns anos depois, o que se vê é que todos os países que seguiram essa cantilena das privatizações quebraram. Então, pior,
Os países que mais quebraram nessa crise atual são os países que têm menos participação do Estado na economia. E eles propõem para a gente novamente tirar o Estado da economia. Então, nós, trabalhadores petroleiros, infelizmente que vivemos esse processo na carne, nós estamos muito preocupados, né? Não preocupados enquanto corporação, né? Porque a Petrobras é um colosso, a gente tem aí o pré-sal, enquanto categoria sempre vão haver caminhos. Agora, preocupado da maneira que acontecerá com o país. Porque nós não temos dúvida hoje, se esse projeto tivesse continuado em 2003 e tivesse até hoje, o projeto que propõe o Estado mínimo, redução de direitos trabalhistas, tirar o povo da economia, tivesse continuado, o Brasil tinha quebrado como quebrou a Europa, como quebrou os Estados Unidos, como quebraram outros países. O Brasil se tornou novamente a sexta economia mundial porque teve mudanças disso. Então agora eles não têm lastro de realidade para propor isso, mas no entanto tem o apoio da grande mídia. Infelizmente a gente tem poucas TV como a TV comunitária, que é a TV Urbanitários, que abre espaço para uma outra visão da sociedade. Então eles empurram goela abaixo projetos que já deu errado. É preciso que o povo brasileiro reaja. Quem tem que combater, não permitir a reinstalação do neoliberalismo no nosso país é o povo. E todas as sinalizações da formação desse governo provisório, eu espero que ele seja provisório e rápido, que ele passe muito rápido e que a presidenta Dilma possa reassumir o país e que a gente possa, em 2018, democraticamente eleger um novo presidente. Porque ao ficar na mão desse, no início aqui, propositalmente, eu mencionei o gerente Temer, né? Que para nós, trabalhadores, para ser presidente tem que ser eleito, né? E cá para nós, né? O povo brasileiro não vota em vice, né? Por perguntar, o povo brasileiro não votou no Temer, votou na Dilma. Né? Ainda mais com a proposta de governo desse. Né? E agora ele, além de vir no tapetão, né? Ganha no tapetão do Congresso e do Judiciário, ele ainda vem com o programa que foi derrotado nas urnas. Esse programa que o Temer quer implementar foi derrotado nas urnas em 2014. Então nós vamos exigir que o programa vitorioso assuma o país de volta. O programa e o governo. É um programa antipovo, né? Mas esse é um assunto que daria para a gente fazer um outro programa. Moraes, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Henrique, agradeço aqui a TV Urbanitária e conclamo os nossos internautas, os nossos telespectadores, para que, mobilizados nas ruas, exijamos o cumprimento da democracia brasileira. Eu conversei com o João Antônio de Moraes, que é especialista em pré-sal, trabalhador da Petrobras há mais de 30 anos e também é dirigente sindical da Federação Única dos Petroleiros. Eu conversei com ele sobre a maior riqueza do Brasil, né, o pré-sal, e que para ele é o passaporte para melhorar, um passaporte para o futuro para melhorar a educação e a saúde no Brasil. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 9144 8075. 9144 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.